eu vou mostrar um vídeo para você que tem 1 minuto só, é um vídeo de 1 minutinho, onde a gente consegue enxergar a nossa coluna por dentro, onde a gente vai lá dentro do nosso corpo para enxergar a nossa coluna. E eu vou parar esse vídeo em alguns momentos para te explicar algumas estruturas muito importantes, porque eu tenho uma fala que eu gosto muito e que eu repito sempre em todas as minhas aulas, todas as minhas reuniões, eu sempre falo sobre isso, né? Eu acredito muito que quem conhece, cuida. Então, se você conhece um pouco mais da tua coluna, você consegue cuidar dela melhor. Não adianta você simplesmente sair fazendo coisas à torto ou à direita sem entender, e aí isso às vezes piora o teu quadro. Então é muito importante, por isso eu vou te mostrar esse videozinho agora de 1 minuto e te explicar um pouco dessa estrutura interna, você vai entender por que que um disco, como é que um disco intervertebral se rompe, você vai entender o que é uma protrusão, você vai entender o que é uma hérnia e principalmente entender como que essa estrutura acaba gerando tanta dor para a gente. E isso é muito importante, porque daí você vai conseguir entender qual é a melhor solução também. Então agora ó, a gente está fazendo um mergulho por dentro do nosso corpo. Eu estou entrando aqui como se estivesse entrando no abdômen. E vou dar uma paradinha aqui para te explicar essa primeira estrutura. Essa estrutura mais em cinza que a gente está vendo aqui, ó, é o que a gente chama de disco intervertebral. E essas estruturas amarelas são os ossos da coluna, são as vértebras. Então, entre cada vértebra na nossa coluna, a gente tem um disco que a gente chama de disco intervertebral. Para que esse disco existe? Ele existe para duas grandes funções. A primeira, o disco é como se fosse um amortecedor da nossa coluna. Então, ele é que sustenta ali todos os impactos e as sobrecargas que a gente tem na coluna. Segunda grande função do disco intervertebral é permitir que a nossa coluna se movimente. Então, ele é uma estrutura flexível, eu vou te mostrar ele por dentro já já, mas ele é que permite que a nossa coluna vá à frente, vá atrás, que a nossa coluna faça rotação para um lado, para o outro lado, que ela flexione. Enfim, os discos entre cada vértebra é que permitem esse movimento. Então, se a gente não tivesse os discos intervertebrais, se a gente só tivesse os ossos da coluna, só as vértebras, você ia ter, primeiro, uma estrutura totalmente rígida. A tua coluna você ia ser totalmente duro, você não ia conseguir fazer um movimento, nem de flexionar para frente, nem atrás, nem de girar teu corpo para um lado ou para o outro. E segundo, todos os impactos e sobrecargas iam diretamente para a parte óssea do teu corpo, que ia ser um grande problema. Por isso o nosso corpo, que é tão maravilhoso, criou essa estrutura chamada de disco intervertebral, entre cada ossinho da tua coluna. Na tua coluna inteira você tem os discos intervertebrais, para amortecer e para permitir que a tua coluna se movimente. Mas qual é o problema? O problema é que esse disco, dependendo do que a gente faz na nossa vida, dependendo às vezes de um acidente, como foi no meu caso, mas muitas vezes, e a grande maioria das vezes, essa lesão no disco não acontece por causa de acidente, acontece por procedimentos errados, por hábitos errados que a gente tem na nossa vida. Esse disco vai se desgastando, esse disco vai se rompendo e é o que vai gerar a protrusão e depois a hérnia. Então eu vou avançar agora, nós vamos fazer um mergulho dentro do disco para você ver como é que é essa estrutura e entender como é que essa hérnia funciona. Vamos lá, ó. Agora eu vou deixar aqui avançar um pouquinho e nós vamos lá para dentro do nosso disco. Ó. Você está vendo lá os ossos, está vendo as vértebras da coluna mais em amarelinho. E o disco agora, nós estamos abrindo o nosso disco ali para a gente poder entrar e enxergar o disco lá por dentro. Você vai ver como é que essa estrutura acontece lá dentro. Então tá aqui, ó. Vou dar mais uma paradinha aqui rápida para a gente entender. O disco intervertebral ele é composto por duas grandes partes. A primeira parte, essa parte mais externa, que a gente chama de anel fibroso. Esse anel fibroso é o que dá o formato para o disco e o que sustenta esse conteúdo aqui dentro. Esse conteúdo a gente chama de núcleo. E como é que é formado esse núcleo do disco? Ele é formado por um gel que basicamente é composto por água. 80% em média da composição desse núcleo do disco é formado por água. Lembra bem disso que daqui a pouco vai ser importante para a gente pensar nas soluções, tá? Então, 80% do conteúdo de cada disco intervertebral é formado por água, esse gel ali que amortece e esse gel que permite essa movimentação da coluna, grande parte dele formada por água. O problema é o seguinte, amigos, quando esse disco aqui, ó, essa parte mais externa, começa a se desgastar, ele começa a se romper.
E quando ele se rompe, esse conteúdo interno começa a vazar literalmente aqui de dentro do disco para fora. Vamos avançar um pouquinho aqui para você ver isso acontecendo. Então tá lá, ó, o disco se rompendo, você está vendo as fibras do disco se rompendo, tá? E formando ali, ó, num primeiro momento, quando você tem esse primeiro abaulamento, quer dizer, rompeu as fibras do disco, então você tem aqui a ruptura, o núcleo que estava aqui, ó, começa a literalmente extravasar, né, por esse rompimento e vai fazendo um abaulamento aqui do teu disco. Esse abaulamento aqui, no começo, quando ele ainda é pequeno, a gente chama de protrusão. A protrusão nada mais é do que esse começo desse abaulamento. O teu disco já começa a ter alguma lesão e vai formando um primeiro abaulamento. Mais ainda, quando a gente chama de protrusão, esse disco, esse abaulamento do disco não está pressionando os seus ramos nervosos. Está vendo essa parte amarela aqui, ó? Isso aqui está representando os nervos que saem da tua coluna. A gente chama de ramos nervosos. Ah, eles saem da tua coluna para comunicar com o corpo inteiro. Então, nervos que saem vão comunicar com o braço, vão comunicar com as pernas. A gente tem nervo ao longo de toda a nossa coluna saindo para levar todas as informações do cérebro para o nosso corpo e para trazer as informações do corpo para o nosso cérebro. Então, é uma estrutura importantíssima que tem que ser muito cuidada e preservada. Mas quando esta protusão evolui, vou avançar aqui, ó. Olha lá, ó. Aí ela foi evoluindo, você foi machucando mais esse disco, foi vazando mais conteúdo, e aí formou um abaulamento muito maior aqui, ó, que deixou de ser classificado como uma protrusão e passou a ser classificado como uma hérnia. Então, a diferença da protrusão e da hérnia você já entendeu. A protrusão é o começo dessa lesão, o começo desse abaulamento, mas ainda não tem um pinçamento na raiz nervosa. E a hérnia, não, a hérnia já é um processo mais avançado, onde esse abaulamento já aumentou, e aumentou num certo ponto que ela já começa a comprimir, ó, o ramo nervoso. E essa compressão gera duas coisas principalmente. Gera uma inflamação muito grande, e a gente começa já a sentir dor por isso, e gera também a compressão desse ramo nervoso, gera muita dor, porque esse ramo nervoso não foi feito para ser comprimido, para ser apertado. E quando isso acontece, você realmente tem um quadro de dor. Deixa eu avançar aqui para você ver. Ó. Na imagem, eu selecionei para você um vídeo que mostra o nervo ciático. Como grande parte da nossa turma hoje aqui sofre sentindo essa irradiação para ciático, né? Eu quis mostrar nesse vídeo para você bem o que acontece no nervo ciático. Então tá lá, ó, na parte mais baixa da tua lombar, sendo pressionada, e essa onda vermelha que você está vendo aí, ó, é a onda de dor. São os pulsos de dor porque teu nervo está sendo comprimido lá em cima, na região da lombar. Então essa compressão que está acontecendo aqui, ó, está apertando a raiz do nervo, e o nervo ele passa aqui, ó, esse nervo ciático, ele passa por trás aqui, ó, do teu bumbum, tá? Vai passar atrás da sua coxa, vai na sua perna e vai lá até no seu pé. Por isso, agora você está entendendo por que quando a gente tem uma lesão nessa região final da lombar, é muito comum a gente sentir dor, a gente sentir às vezes formigamento, a gente sentir pinçamentos, choques, às vezes perda de sensibilidade na região de glúteos, na região de pernas, de coxa e de pé. Dependendo do local da compressão, a gente vai ter uma sensação numa dessas regiões do nosso nervo. O nervo ciático é o maior nervo do nosso corpo. Então ele sai lá da coluna, vai até o nosso pé. Ele é o nervo mais longo que a gente tem no corpo e ele é o mais calibroso. Nessa parte aqui mais alta, onde ele está passando no glúteo, onde ele está passando aqui perto atrás da sua coxa, ele chega a ter o calibre de quase um dedo. Imagina isso para um nervo, que muitos deles é menor do que um fiozinho de cabelo. Você imagina um nervo como o ciático que tem um calibre tão grande de quase um dedo. Então essa estrutura ela é muito sensível e essa compressão acaba causando todas essas dores, esses formigamentos, essas sensações que a gente tem ao longo da nossa perna. Como eu te falei lá no começo, quem conhece, cuida. Então, a partir do momento que você está conhecendo agora como é que forma uma protusão, você está conhecendo qual a importância do teu disco intervertebral, você vai saber cuidar e você vai querer cuidar muito melhor dessa estrutura, eu tenho certeza.